Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e vir falar conosco por intermédio dessa palavra. Que Deus abençoe seu dia, meu irmão. Que Deus abençoe seu dia, minha irmã. Que Deus possa trazer ali um conforto, um alívio, um refrigério, uma instrução para o nosso coração. Vamos lá? Vamos para a nossa breve palavra? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês, para aquilo que é a nossa conversa, o capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei une ao seu marido enquanto ela estiver viva. No entanto, se ela morrer, as leis do casamento já não se aplicarão mais à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Glória a Deus. Paulo, quero contextualizar primeiramente, vamos lá. A Epístola de Paulo aos Romanos se trata de uma igreja que estava dividida pelos falsos ensinos, devido se agrupar em pequenos grupos. Então a infiltração dos falsos mestres, falsos profetas, se tornava cada vez mais fácil. E Paulo, como líder daquela igreja, escreve a carta para trazer instrução acerca do comportamento e guia e prático de fé daquilo que é a nossa fé cristã. A carta de Paulo aos Romanos é considerada uma carta magnífica, praticamente completa. E ela mostra para nós que nós somos salvos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por obras. E mediante a isso eu quero trazer aqui algumas palavras, porque do capítulo 5 ao capítulo 8, ele mostra para nós qual que é a diferença da antiga realidade com a nova realidade. Vamos lá? Começa falando assim, ó: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Logo depois de Paulo falar que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Espírito Santo, por meio da morte do único homem, Senhor Jesus, ele mostra para nós como, de fato, como verdadeiramente, como realmente nós alcançamos essa tão sonhada, irmãos, liberdade. Por que muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus e não se sentem livres? Por que muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus e começam ali até a frequentar os cultos, escolas bíblicas dominicais, alguns até oram, mas sempre caem nos mesmos erros, mantendo assim um círculo vicioso? É bem simples, irmão. Paulo responde, fala assim: Agora, irmãos, vocês conhecem a lei, não sabem que ela se aplica enquanto a pessoa vive? E o batismo, aquilo que é um mergulho, é a imersão em Cristo, fala justamente da nossa morte, irmão. Não a morte corporal, a morte física ainda, nós continuamos vivendo nesse corpo, mas uma morte espiritual, uma morte para os nossos próprios conceitos, uma morte, poderia se dizer até intelectual, não, porque Cristo aproveita tudo aquilo que, como eu disse na ministração anterior, ele já nos via quando ainda nós éramos pecadores e nos amava quando nós éramos pecadores e já tinha propósito conosco desde aquela época. Ele não desperdiça nada, mas o que ele quer fazer, irmão? Transformar a nossa forma de pensar. E é essa a essência da carta de Paulo, que nós podemos tratar em Romanos 12, 2, a qual ele fala claramente: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas antes, pela renovação do vosso entendimento, sejam capacitados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é por esse motivo, irmãos, porque não consegue morrer para o seu próprio ego, porque não consegue morrer pelos seus próprios conceitos, os seus próprios pensamentos. Só seremos livres de fato, irmão, quando morrermos para o nosso eu. Por isso, a lei já não tem mais efeito. A lei delimita o limite, aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Ela instiga ao pecado, porque o ser humano gosta do que é proibido. Ela
produz dentro do nosso coração a desobediência e a morte. Ela é incapaz de nos salvar, como o próprio Paulo fala, mas ela traz uns limites que são totalmente benéficos, tanto que ele chama ela de lei santa. Em Gálatas 5, versículo 1, ele fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não vos prendai novamente ao jugo da escravidão. E como que nós fazemos isso, Alisson? Bom, ele continua falando. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei se une ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam mais à mulher. Deus nos ensina, meus irmãos, por meio de exemplos. Deus nos ensina por meio de ilustração. O que Paulo traz aqui, logo no versículo 2, é uma ilustração, uma alegoria. Não querendo tratar, porque um assunto que é muito tratado até hoje e anteriormente era tratado era a questão do casamento. Posso casar, não posso casar? O que a lei fala que eu posso dar o divórcio, outros falam, e eu nem vou entrar no mérito disso aqui porque não é pertinente, irmão. Porque aqui realmente trata de uma alegoria. Agora, ele nos mostra por meio da ilustração de tudo aquilo que se refere à criação de Deus, irmãos. Tudo aquilo que se refere à criação de Deus nos ensina, tudo é uma ilustração de como Deus trabalha. Eu tenho falado para você, meu irmão, minha irmã, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, mas é necessário aprendermos com aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus nos fala. Olha o que fala em João 12, 24, o Senhor Jesus usava bastante parábolas, ele fala, eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos grãos, ou seja, muitos frutos de trigo. E ele chega a falar de que é 30, 60 e 100. E quando nós olhamos, irmãos, para toda a plantação, para toda essa alegoria, para tudo isso que ele nos ensina, mostra justamente isso. Por quê? A ilustração da mulher morta, da mulher que perdeu o marido, fala que ela está livre para casar novamente, ou seja, a liberdade vem por meio de uma morte, porque quando eles estão casados, a lei diz que eles são um só. Ele fala que a lei une o seu marido enquanto ele estiver vivo, e é a própria lei que une, mas ela estaria desobrigada a partir do momento que ela morresse. Assim acontece com a semente. A semente ela cai na terra, entra em contato e ali há uma ação isolada, meu irmão, que vem tornar grandes árvores. Toda grande árvore foi uma pequena semente que aconteceu justamente a morte dela dentro do solo. E o que ela precisou disso? Olha, só apenas da ação da terra, absorção dos nutrientes e da ação de Deus, que se refere às chuvas. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então Deus mostra por meio de ilustrações, irmão, tudo que nós devemos fazer. Todas as pessoas já sabem. Todas as pessoas, de fato, quando o Senhor chega para conversar, para falar sobre a sua palavra, o Senhor ataca direto ao ponto, direto na origem daquilo que nós precisamos deixar para trás. Todo mundo sabe, irmão. A grande questão é que isso mexe com a gente. Tudo que é desapego, tudo que se refere a uma nova vida, a uma nova condição, uma nova maneira de pensar, provoca bastante dor, bastante na verdade provoca o desconforto que provoca dor. E nesse momento nós temos uma tendência de correr. Olha o que Paulo continua falando. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Duas maneiras de pensar, irmão, denotam corrupção. Enquanto eu estiver indo para o culto, e saindo, indo para o motel, dentro de mim a minha consciência vai estar me acusando. Enquanto eu estiver seguindo Jesus, mas ainda for viciado em maconha, cachaça, em mentira e trapaça, a minha consciência vai estar me acusando. Duas maneiras de pensar dentro de um mesmo corpo. A aparência de querer mostrar que serve um Deus vivo e poderoso, mas enquanto está escondido, Deus sabe, só Deus sabe o que faz, não é verdade? Eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém, irmão. Eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém, meu irmão, mas eu estou te falando.
uma coisa bem simples, que é um princípio de Deus. Duas maneiras de pensar não vai dar certo. Você vai ficar parado, e pode acontecer até de perder a salvação por causa disso. Olha o que o Senhor Jesus fala. Ele dá uma palavra bastante dura no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, mas que é uma realidade espiritual. Vocês não podem servir a dois senhores, porque odiarão um e amarão ao outro, ou serão fiéis a um e desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. E ele está falando aqui justamente de dinheiro, dos bens físicos. E não dá para servir, mas isso se aplica, esse princípio, para tudo. Quando Paulo traz a realidade de Romanos 6,16, ele não nos dá a nossa liberdade totalmente nas nossas mãos. Ele fala que nós somos escravos daquilo que nós escolhemos obedecer, ou do pecado para a vida, ou da obediência, e é justamente isso que ele traz. Por quê? A obediência é uma escolha, mas entender que o Jesus é o caminho, meu irmão, até é fácil. O difícil é engolir, porque vai provocar e vai gerar desconforto em nós, abdicar do velho homem, matar o velho homem. E o velho homem não, eu creio que é Billy Graham que fala que o velho homem não morreu no batismo, que ele teve que matar todos os dias, e essa é a nossa luta diária. Mas não tem como servir um e servir ao outro, meu irmão. Um dentro do nosso coração vai ser alimentado mais. E como a nossa carne gosta de prazer, eu arrisco dizer que esse que serve dois senhores provavelmente vai cair para o lado do muro do diabo. Logicamente, irmão, quando estiver em guerra, é necessário ficar. Somos escravos, éramos escravos, como Paulo fala, do pecado. E somente Jesus tem o poder, por meio de oração, por meio de uma vida de devoção, nos libertar dessa escravidão do pecado. Não tem como nós mesmos, pela nossa própria ação, não cumprindo princípios estabelecidos pela própria palavra de Deus, se livrar disso. Por isso Paulo fala, nem se tornar escravos de Cristo, mas escravos de Deus, escravos da obediência. E quem é escravo da obediência é escravo de Cristo. Logicamente, a escravatura foi usada justamente como que uma alegoria, como um exemplo, como uma ilustração, como a questão aqui do marido e da mulher. Então, irmão, partindo para o final, porque ele fala, mas se o marido morrer, Cristo nasce em nós, mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério. Então, irmão, duas maneiras de pensar denotam corrupção, mas morrer é a condição para viver a liberdade e essa nova realidade. Eu quero repetir, morrer para nós mesmos, irmão. Morrer para nós, só podemos viver o novo se deixarmos o que para trás ficou, esquecendo mesmo das coisas para trás, sabe? E pedindo a ajuda de Deus para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, por meio da confissão, por meio da ajuda de irmãos mais experientes, sabe, em conversas. Isso não é algo que se dá de uma hora para outra, irmão, é um processo. Cada pessoa tem o seu tempo. E não tô, como eu disse, não quero pesar a mente de ninguém. A minha intenção aqui é encorajá-los para que você não desista, porque muitas vezes, quando nós olharmos para a nossa incapacidade de lutar contra o pecado, nós sentiremos impotentes. E às vezes a frustração e a decepção que vai querer tomar conta do nosso coração. Mas morrer é a condição. E se você se sente frustrado e decepcionado com isso, eu quero te falar, meu irmão, que você já está no caminho, porque eu me senti muito. Quero te falar, meu irmão, que você está no caminho. Morrer é a condição para viver a liberdade e a nova realidade. 2 Coríntios 5,17. Eis que em Cristo... Quero puxar esse versículo, deixa eu ler para vocês, para nós terminarmos, para nós partirmos para o final. 2 Coríntios 5,17 diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova, mas já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve o início uma nova vida. E para terminar com algo que justamente talvez você já não tenha percebido por causa do desconforto do caminho, até que a limpeza seja completa, quero deixar também Isaías 43, versículo 18, para animar o teu coração, minha irmã. Não fiquem lembrando
o que aconteceu no passado. Se é 1 minuto atrás, meu irmão, se é 1 segundo atrás, minha irmã, já foi. A dádiva é o presente. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar desde que você nasceu. Será que vocês não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto. E no meio da terra seca farei correr riachos. Já tem um novo e vivo caminho, meu irmão. Já tem um novo e vivo caminho, minha irmã. Dentro desse deserto, já tem algo à vista. Já começou justamente quando ele lhe deu uma promessa. E o Senhor, ele é totalmente responsável. Ele não é menino. Ele jamais diria alguma coisa que ele não viria a condição em nós mesmo. E eu falo de uma questão de arrependimento, porque ele olha e sonda o íntimo e o profundo do nosso coração, se ele não fosse capaz de executá-lo dentro dos princípios dele, porque possível para ele todas as coisas é. O que eu estou falando é que ele não vai subverter ou subjugar o seu livre-arbítrio em casos de exceção, como por exemplo o de Jonas, de pessoas que têm um chamado e aí ele se coloca na condição de também ter o livre-arbítrio, de também de uma pessoa que detém todo o poder, inclusive as climáticas, como eu disse, que foi o caso de Jonas, as chuvas e as tempestades, de lutar para que a pessoa venha a desempenhar o seu chamado. Ele também é uma pessoa, ele também tem vontade, e a vontade dele sobre a nossa sempre será soberana. Não podemos o resistir. Então, é melhor se entregar enquanto ainda há tempo para amar. É bom entregar, é bom esquecer e deixar o que para trás ficou. E eu te garanto, irmão, o que tem lá na frente não se compara com o que perdido foi. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. Entregue, irmão, entregue, irmã, verdadeiramente, e viva o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.